Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe carta para as sinagogas de Damasco, a fim de que se encontrasse alguns daquela seita, quer homens, quer mulheres, os conduzissem presos a Jerusalém. E aproximando-se ele de Damasco na sua viagem, subitamente o cercou um resplendor do céu. E caindo com o rosto em terra, uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegue? Duro para ti é recalcitrar contra os meus aguilhões. Ele respondeu: quem és, Jesus? Jesus respondeu: eu sou Jesus, a quem tu persegues. E você diz amém. Pode tomar o teu assento, por favor. Eu sei que a cor não ajuda muito, mas eu sou gaúcho. A minha escola de pregação é um pouco diferente, a minha maneira de pregar também é. Além de ser gaúcho, eu tenho autismo grau leve, então a minha mente, ela é um pouco diferente. Eu peço um pouco da sua paciência para nós dar glória a Deus daqui a pouco. Quando nós lemos o texto que ora fizemos menção, é necessário, para compreendê-lo, dobrar a página do capítulo 9 aqui. E eu quero voltar quando um casal de benjamitas, após o enlace matrimonial, o marido desta casa, que tinha uma profissão, e a profissão dele era fazedor de tendas, ele faz uma viagem para a Cilícia. Fazendo uma viagem para a Cilícia, ele depara-se com um tecido que no ofício do seu trabalho vai superfaturar o seu trabalho. Então ele começa a princípio trazer o tecido da Cilícia para Jerusalém, que era onde habitavam. O problema é que trazer o tecido, a condição monetária até que engrandeça, fica elas por elas. Então ele decide, junto com a esposa, de sair de Jerusalém e migrar e morar em Tarso. E quando eles vão para Tarso, próximo da Cilícia, agora fica tudo mais certo. Eles são judeus, são benjamitas, eles não querem esquecer as suas raízes. E para não esquecer as suas raízes, eles, começando a pensar no crescimento da família, o marido e a mulher fazem uma espécie de pacto. E o pacto é: se porventura o primeiro filho que você conceber, dizia o homem, for um varão, nós vamos dar o nome a esse varão, a uma homenagem ao primeiro rei que reinou em Israel, pois também era benjamita. O nome do primeiro rei era Saul. Então eles dizem: nós vamos dar o nome do nosso filho de Saul. O problema é que eles não estão em Jerusalém, eles estão na jurisdição romana. O idioma que se fala não é o hebraico, é o grego. Então o nome sofre uma variação. Ao invés de ser Saul, é Shaulo. Shaulo. Daqui para frente, o marido e a mulher ainda no ofício do trabalho, e as condições crescendo cada vez mais, até que uma gravidez acontece. E quando acontece, o menino vai nascer, recebendo o nome de Saulo. E o nome Saulo, que significa grande. Parece que aquele nome foi uma profecia da mãe para o menino, porque desde a tenra idade dele, ele tem uma vantagem no saber dos meninos da época. Só para pontuar um pouquinho a historicidade, os judeus diziam que o menino com 6 anos de idade saía de casa para estudar nas escolas rabínicas. A primeira escola rabínica que o menino estudava era com 6 anos de idade, uma escola rabínica chamada de Beit Sefer. É junção de duas palavras, Beit, casa, de Sefer, leitura. E nessa casa chamada Beit Sefer é entregue para o menino 5 rolos de pergaminhos, a fim de que ele não só aprenda a ler, mas ele absorva a lei do Senhor. Os 5 primeiros pergaminhos é os 5 primeiros livros da Bíblia: Bereshit, Shemot, Vaikra, Veritim e Levarim. Após estudar na Beit Sefer até os 9 anos de idade, quando ele completasse 9 anos, ele vai para a segunda escola rabínica, que tem o nome de Beit Midrash. Beit, casa de Midrash, estudo. Na Beit Midrash, o menino ia aprender um pouco mais sobre o Antigo Testamento, sobre os profetas maiores e menores, e qual era a camada social que cada profeta atingia quando profetizava.
É na Beit Midrash que o menino também vai fazer a definição do ministério profético para o sacerdotal. Só vou chover no molhado porque você sabe a diferença entre profeta e sacerdote. É que o sacerdote pega aquilo que é do povo e entrega para Deus. O profeta pega aquilo que é de Deus e entrega para o povo. E dito isso, o menino completa 12 anos de idade e vai fazer a bar mitzvah. Antes da bar mitzvah ele tem que fazer um testemunho de fé. O testemunho de fé é transcrever tudo que aprendeu até ali, uma espécie de redação. E agora ele vai para a bar mitzvah. O que era a bar mitzvah? A bar mitzvah era a cerimônia da maioridade. O menino, ainda que com 13 anos de idade, é levado à frente do Muro das Lamentações. E na frente do Muro das Lamentações existem 24 rabinos de diversas ideologias religiosas da época, saduceus, fariseus, essênios, escribas. E eles vão fazer perguntas ao menino acerca de tudo que ele aprendeu. Se ele respondesse positivamente, aquele doutor olharia para ele, estendendo-lhe a mão direita, colocando a mão direita no ombro dele, e diz para ele: você pode escolher quem você quer seguir agora. E o menino escolheria quem ele seguiria, se tornando depois um doutor naquela área. Dito tudo isso, vamos retornar, porque o menino chamado Saulo, ele, antes de entrar na primeira escola chamada Beit Sefer, ele já sabia ler há muito tempo. Ele era autodidata desde pequeno. Com 4 anos de idade ele já sabia ler. Quando ele entra na Beit Sefer, ele já tinha aqui dentro decorado as 630 páginas do Antigo Testamento, que é a Torá. E quando ele decora os 5 primeiros livros da Bíblia na Beit Midrash, ele, com uma mente que é uma esponja, começa a absorver todo o ensino que lhe é dado. Quando o menino aprende tudo isso, ele completa 12 anos de idade. E quando vai fazer o seu testemunho de fé, ele não faz só uma redação, ele simplesmente transcreve tudo que ele tinha decorado. Ele conseguiu transcrever as 630 páginas dos 5 primeiros livros da Bíblia. Quando ele vai fazer a bar mitzvah, ouvindo ele a pergunta dos rabinos, respondendo positivamente, nenhum rabino teve a capacidade de olhar para ele e dizer: segue-me. Então o que é que vão fazer? Vão chamar na época o rabino mais conceituado, que tinha o nome de Gamaliel. Gamaliel era neto do fundador da escola teológica mais renomada da época. Ele era filho de Simeão. Simeão era filho de Hilel. Hilel era o fundador da teologia, o fundador da faculdade. Se Gamaliel é neto do fundador, ele é reitor da faculdade agora. Ele vem pessoalmente até Jerusalém fazer perguntas ao menino. Ao que lhe cabo das perguntas, ele responde positivamente. E com 14 anos de idade, ele ganha uma bolsa facultativa para estudar na maior faculdade da época. Ele vai até a faculdade de Gamaliel, adentrar na sala de aula de Gamaliel. A primeira frase que o menino ouve é: dura coisa para ti é recalcitrar contra os meus aguilhões. Essa frase no primeiro século era dita do professor para um aluno. E quando ele falava isso, ele estava dizendo: você pensa que sabe alguma coisa, mas você não sabe nada. É agora que você vai aprender o que te convém saber. Na escola de Gamaliel ele fica dos 14 até os 28 anos. Com 28 anos ele faz uma viagem para Roma. Chegando em Roma, ele ouve os filósofos, fica apaixonado pela filosofia e se torna um estudante da filosofia, tendo a oportunidade de discursar nos 2 grandes berços da filosofia. Primeiro, uma praça no centro de Atenas chamada Ágora. Segundo, um grande anfiteatro chamado de Areópago. Por essa escada do anfiteatro, um dia Platão e Aristóteles também subiram, e ele teve a oportunidade de discursar lá. Isso está escrito em Atos capítulo de número 19. Dito tudo isso, o menino é teólogo, também é filósofo, e não só isso, ele é poliglota. Ele é fluente nos idiomas hebraico, ele é fluente no grego, é fluente no latim, e ainda fala mais 5 idiomas siríacos. O menino, não só isso, além de ser poliglota, fundador da teologia sistemática, filósofo, ele é uma espécie de mente brilhante. Ele tem uma cadeira entre os doutores da lei dentro do templo. A mente de Saulo é uma mente brilhante. Quem olhava para ele diria: esse é um cara do momento, esse é o cara que vai mudar a história. Só que a vida de Saulo parece que o castelo de areia que ele construiu começa a cair por terra,
quando ele se encontrou com um homem cheio do Espírito Santo. E quem era esse homem cheio do Espírito Santo? Um jovem diácono da igreja chamado Estevão. E daqui para frente eu queria que você me emprestasse seu coração para nós caminhar, porque a igreja de Jerusalém está crescendo. O pastor Pedro está vendo que a igreja está crescendo, só que como todo crescimento, começa alguns problemas. O primeiro problema é que a mesa das judias era servida primeiro. As judias sempre comiam primeiro, e as viúvas e desamparadas gregas ficavam solitárias e ninguém lhes dava comida. Isso gerou um sério problema, ao que as viúvas vão reclamar com a direção da igreja. Quando esse assunto chega no ouvido de Pedro, Pedro faz uma reunião e diz o seguinte: não é lícito que nós, homens do altar, deixamos o ofício da pregação da palavra para servir mesa. Escolhei dentre vós 7 homens, em que haja sabedoria, que tenham boa reputação e que sejam cheios do Espírito Santo, e constitua eles para esse importante negócio. Eu gosto de pensar que esses 7 vão ser escolhidos para servir mesa, mas Pedro está dizendo que é um importante negócio. Os 7, quando são escolhidos, um deles é Estevão. Qual é o trabalho deles? Olhe para mim, por favor. É só pegar comida, chegar diante de uma grega, largar comida na mesa, virar as costas e está tudo feito. Mas eu aprendi aqui sobre um jovem inconformado, e vou lhe falar o que é um jovem inconformado. Quando Estevão chega na mesa com um prato de comida, eu queria que você entendesse, ele está servindo mesa, e não está servindo mesa para gentil, para judeu, está servindo mesa para gentil. Servir mesa para judeu é um trabalho que não dignifica muito, mas pelo menos é para judeu. Agora, servir mesa para gentil era quase que ridicularizar alguém. Dizer para ele: serve mesa para aquela classe de pessoa que não deveria estar aqui dentro da igreja. Serve a mesa daquela classe de pessoa que não merecia uma cadeira aqui dentro do templo. E ele está servindo mesa com alegria, me mostrando que para muita gente é ridículo servir mesa, porque ministério não começa no altar. Ministério começa servindo mesa, mas ninguém mais quer servir mesa. A gente quer microfone para cantar, a gente quer oportunidade para pregar, mas ninguém quer servir mesa. E eu quero dizer que o ministério não começa no púlpito. Ministério começa varrendo igreja, limpando banco, limpando banheiro. Ministério começa lá embaixo. Estevão começou servindo mesa para a grega. E como é que ele servia a mesa? Me permita dizer sobre a inconformidade dele. Quando ele vai servir mesa, o trabalho é só esse: largar comida, virar as costas. Mas o texto diz que servindo mesa, Estevão começou a operar sinais, milagres, prodígios e maravilhas. E só para você se pontuar no texto, não sei se tu está comigo, mas se tiver, vê se tu pega. Quando ele põe a comida aqui, ele olha para uma viúva e ele nota que aquela senhorinha está com uma dificuldade no ato de pegar a colher e levar a boca. Ele pergunta para ela o que está acontecendo. Ela diz: faz 2 semanas que eu estou com uma enxaqueca, com uma dor de cabeça. O trabalho dele era só servir mesa, mas ele não se conforma com alguém doente sentado no templo. Ele diz para ela: você me permite orar por você? Ela diz: pode orar, meu filho. Ele põe a mão na cabeça dela, e com a singela humildade que tinha, penso eu, que ele disse: Senhor, arranca esta enfermidade desta mulher. Quando ele termina a oração, ele pergunta: como é que a senhora está agora? Ela diz: inexplicavelmente a dor de cabeça sumiu agora. Isso aqui é só um sinal, isso aqui é só um sinal. Ele vai para a segunda mesa. Quando chega na segunda mesa, eu queria que você respirasse Bíblia comigo. Quando ele larga o prato de comida, ele vê que a outra senhora tem uma dificuldade de levar a comida à boca, só que essa está errando o prato e também errando a boca. Ele chega pertinho dela e diz: você está bem? Ela diz: meu filho, eu sou cega, eu não consigo mover a minha mão e levar a boca com tranquilidade, eu preciso que alguém me ajude. Mas como ele tinha visto sinais, ele olha para ela e diz: eu posso orar pela senhora? Ela diz: pode. Ele põe a mão nos olhos dela e diz: Senhor, lá tu curou, aqui eu quero que
o Senhor abra a visão dela. Quando Estevão termina de orar, os olhos da mulher são restaurados, e ela agora vê a comida no prato e começa a conseguir comer. Isso aqui é milagre, mas não para por aqui. Ele vai andando numa próxima mesa, tem uma senhora com a mão no ventre. Ele pergunta para ela: tudo bem com a senhora? Ela diz: não, meu filho, eu tenho um tumor, a medicina já me desenganou. Como ele viu o sinal e milagre, ele grita: você vai vomitar agora esse tumor que está no teu ventre. E na hora a senhora pôs o tumor pela boca. Isso aqui é prodígio. Aí não sei se tu pega para dar glória a Deus com graça. Ele chega numa mesa, penso eu, pode colocar na minha conta. Uma senhorinha está debruçada sobre a mesa. Ele toca nela, nota que o corpo está gelado, mas como ninguém serve comida para gentil, ninguém viu aquilo. Quando ele tocou no corpo gelado, ele compreendeu que aquela mulher tinha vindo a óbito. O que? Não sei, mas alguma coisa aconteceu. Ele põe a mão, porque já viu sinal, já viu milagre, já viu prodígios. Põe a mão e grita: morte! Quem está te dando uma ordem agora é Estevão, servo do Deus vivo. Se retira desse corpo agora. E na mesma hora a senhorinha levantou. Como eu queria que você entendesse, ele não começou lá em cima, começou servindo mesa. E servindo mesa, olha a evolução: sinais, milagres, prodígios e maravilha, para mostrar para você que ninguém começa lá em cima. É degrau por degrau, é degrau por degrau. E vai a palavra para ver se tu pega. Quem sabe eu estou conversando com um jovem que tudo que você viu nessa semana foi sinais de Deus, e o Espírito de Deus me trouxe aqui para dizer: se prepare, eu vou te subir de nível. Você vai começar a provar milagre, prodígios, maravilha. Quem pega essa palavra, levanta a mão, dá o teu grito de glória. A Bíblia diz que além de fazer sinais, milagres, prodígios e maravilhas, ele prega com autoridade. Vamos rebobinar a fita. A igreja em Jerusalém era fundada por Pedro. Quem era Pedro? Pedro era o pastor da igreja. E uma das leis para que se pudesse usar o altar é que quem fosse pregar tinha que ter sido testemunha ocular de Cristo. Quem não fora testemunha ocular não podia pregar. Isso me faz pensar que Estevão não fora testemunha ocular. Quando não fora testemunha ocular, ele é só um diácono. Ele não tem púlpito para pregar, não tem oportunidade na igreja para pregar. Mas a Bíblia diz que ele prega com autoridade. A pergunta que não quer calar: se no púlpito ele não prega, onde é que ele prega? Estevão dá uma aula para jovem inconformado. Ele está dizendo o seguinte: a pregação não começa no altar, a pregação é onde você estiver inserido. Seja na escola, no trabalho, na rua, onde tiver um lugar, vamos pregar. Aí me permita viajar. Já que ele não tinha púlpito na igreja, onde é que ele pregava? Na rua, lá na praça. E quando ele começava a falar, as almas se achegavam. E como as almas se achegavam, aquele murmúrio começou a ser ouvido pelos homens da lei. Alguém diz assim: tem um menino aí que está pregando, e está pregando muito. Oi? Aonde? Lá na praça. Eles vão pegar duas testemunhas, vão dizer: vai lá no culto dele, vê se a mensagem dele é boa, vê se é teológica, vê se ele não comete heresia. Aí a Bíblia nos afirma que no culto que Estevão pregava, tinha gente infiltrado, que não veio para adorar não, veio para tomar nota do culto que ele estava entregando para Deus. Isso me faz pensar que nem todo mundo entrou aqui para adorar. Tem gente que veio aqui como fiscal de adoração, para ver quem é que ia adorar, a hora que a cantora ia cantar, se o pregador ia pregar ou não. Aí o Espírito de Deus me trouxe aqui para falar: veio como espião, mas quando chegou lá na porta, foi recepcionado pelo Espírito Santo. Entrou como espião, vai sair transformado. Voltaram e disseram: o menino prega muito, e como não tem nada para falar contra ele,
Vamos levantar um falso testemunho. Qual é a ideia? Esse menino falou contra Moisés. Eles subornaram duas testemunhas, uma da sinagoga de Cirene e uma das sinagogas dos libertos. A fala é: o menino fala contra a lei, vamos acabar com ele. Porque quem te persegue é assim: quando ele não tem o que falar, ele baixa o nível e começa a inventar, dizer que tu tá onde não tá, que tu fez o que não fez, que tu falou o que não falou. E quando isso acontece, o texto nos afirma que vão prender Estevão. Quando vão prender Estevão, estou caminhando para a minha conclusiva. A mão de Estevão está manietada. Ele é levado para dentro do sinédrio. E quando ele chega na frente do sinédrio, alguém grita assim: falou contra a lei. A ordem é: vamos apedrejá-lo. Aí a Bíblia diz que alguém grita: como é que nós vamos condenar um homem sem ouvi-lo antes? Vamos deixar ele se justificar. E quando dão a fala para Estevão dizendo, capítulo 7 de Atos dos Apóstolos: o que tu tem para falar na tua defesa? Estevão abre a boca e diz: o que eu tenho para falar é que nosso Deus tirou o pai Abraão da além do rio. E quando tirou Abraão de lá, deu-lhe Isaac. E lhe dando Isaac, vai nascer Jacó. De Jacó vai nascer José. Com José vai entrar 70 no Egito. Deus vai levantar Moisés. Depois de Moisés, o povo sai do Egito. E quando chega na frente do Mar Vermelho, Deus vai abrir o mar. O povo passa com o pé seco. E do outro lado, Miriam vai cantar o hino da vitória. Moisés vai subir no monte. Deus vai dar o sacerdócio para Arão. O que está acontecendo? Estevão está pregando, mas quem deu a fala para ele disse: se justifica. Estevão entendeu: quem me prendeu? Me prendeu para mim parar de pregar. Agora eu não vou ficar batendo boca. Eu vou fazer o que eu fui chamado para fazer. Eu vou pregar. Eu vou pregar. A perseguição vem para você perder tua postura, porque sabe que cantando tu é imbatível, orando tu é imbatível, pregando tu é imbatível. Então eles vão manietar a tua mão, calar a tua voz. Mas se tu tiver oportunidade, não te justifica. Se for para pregar, prega. Se for para cantar, canta. Se for para orar, ora. Porque enquanto eu estou pregando, o céu está me justificando. Aí deixa eu falar uma coisa aqui. Isso aqui dava até para postar porque é poderoso. Estevão está pregando. E ele é algo diferente dos pregadores da minha geração. Os pregadores da minha geração pregam para a igreja explodir. E se a igreja não explodir, eles dizem: fui mal, Deus não foi comigo. Deixa eu dizer uma coisa: Estevão está pregando, e no culto que ele prega, ninguém está dando glória a Deus. Bem pelo contrário, está todo mundo tampando os ouvidos e rangendo os dentes. A pergunta que não quer calar é: o que é isso? O verdadeiro evangelho. O verdadeiro evangelho não é aquele que a igreja pula. O verdadeiro evangelho é aquele que extrai o ranger de dentes. Quando Jesus pregou sobre o inferno, ele disse que no inferno há pranto e ranger de dentes. A verdadeira pregação da palavra, tu pode não pular, mas todo o inferno que estava dentro de ti, a palavra arranca para fora. Estevão está pregando. Eles estão tampando os ouvidos, rangendo os dentes. Olha para cá, rangendo os dentes, tampando os ouvidos. Mas quando olham para Estevão, ele está com cara de anjo. Por quê? Cada um manifesta por fora o que tem por dentro. Quem tem inferno vai ranger dentes, mas quem tem o céu tem cara de anjo. Olha para quem está do teu lado e diga: há um pedaço do céu dentro de você. Há um pedaço do céu dentro de você. Eles não vão suportar. Vão manietar o menino na praça. E quando vão manietar, vão começar a jogar pedra. A Bíblia diz que quando estão jogando pedra, Estevão vai cair de joelho.
Procure no texto. Quem mandou Estevão ficar de joelho? Ninguém. Mas quando ele começou a levar pedrada, ele caiu de joelho. O que é isso, pastor? Estevão está mostrando para jovem inconformado a melhor posição para levar pedrada. Quando a pedrada começar, cai de joelho, cai de joelho, cai de joelho. É de joelho que você vence a calúnia. É de joelho que você vence a perseguição. É no joelho que você vence a pedrada. Alguém está conseguindo me alcançar? Ele está de joelho aqui. Enquanto ele está de joelho aqui, queria que você visse. Ele de joelho, levanta a cabeça e começa a gritar: olhai! Olhai! O céu está aberto. O que é que Estevão está me ensinando? O céu não está aberto quando tem dinheiro na conta. O céu não está aberto quando está tudo muito bem. O céu não está aberto quando está tudo dando certo. O céu se abre no meio da pedrada, da calúnia, do mau tempo. Ele grita: o céu está aberto. Tem mais. O Filho de Deus está de pé no trono. Vamos rebobinar a fita. Ele está pregando, ninguém dá glória a Deus. Mas quando ele olhou para cima, Jesus estava de pé no trono. Para mim, Estevão foi o maior pregador, porque enquanto ele pregava, aqui embaixo ninguém adorou. Mas lá em cima, Jesus se levantou para dizer para mim: a honra que a terra não te dá, o céu vai te entregar. O poder da influência é algo extraordinário. Porque depois da pedrada, Estevão vai morrer. O corpo dele vai cair. E quando o corpo de Estevão cai aqui, alguém diz: tem que levar a prova de que foi punido o homem que falava contra a lei. Vão pegar a capa de Estevão, vão entregar para um homem do Sinédrio que está ali. Qual o nome dele? Saulo de Tarso. Capítulo 8 de Atos. Saulo consentiu na morte de Estevão e lhe lançaram a capa. Agora ele pega a capa. Eu tenho 4 minutos para encerrar e eu queria que você pegasse isso que vou falar agora. Quando ele pega na capa, a cabeça dele é: eu estou levando a prova de que foi punido um homem que falava contra a lei. Mas Paulo não entende nada de transferência de legado. O que é transferência de legado? Quando você tem o chamado para fazer alguma coisa e não conclui, no ato da tua morte, você nomeia alguém e diz: você vai concluir. Lembra de Davi para Salomão? Eu não fiz o templo, você vai concluir. Lembra de Elias e Eliseu? Eliseu era para me ungir quando saí da caverna. A cabeça de Azael, a cabeça de Jeú e a tua cabeça. Já que eu não ungi, você continua. Foi o Eliseu que ungiu Jeú e Azael. O que é isso? Transferência de legado. Agora vamos partir para o princípio da primeira menção. Quando a Bíblia fala que um legado está sendo passado, o que é que se deixa cair? A capa. Estevão começou servindo mesa para a gentia. Estevão era diácono, foi morto como um mártir. Mas se continuasse, eu não tenho dúvida que Estevão seria o primeiro apóstolo dos gentios. Mas como diácono ele morreu, e como ele não concluiu, o céu gritou: alguém precisa continuar. E quem é que vai continuar? Quem segurar a capa. Quando ele pega a capa na cabeça dele, é só uma capa, mas o céu gritava: é um legado. Para ele é só uma capa, mas o céu gritava:
é um chamado. E qual é o problema do chamado? É que quando Deus tem um chamado com você, você segura a capa pensando, o chamado está na capa. Mas quando você toca na capa, o chamado sai da capa e agora vai para a pele. Para onde tu for, o chamado vai atrás. É por isso que um escolhido não tem mais escolha, porque para onde tu for, o chamado vai atrás. O apóstolo, aliás Saulo, quando pegou a capa, largou a capa lá dentro do sinédrio e gritou: já era. Só que ele não entendia nada do Deus que persegue. Quando Deus tem um chamado na tua vida, aonde tu vai, o chamado vai atrás. É por isso que tu não consegue nem desviar, porque quando tu tem um chamado, nem para o mundo você serve mais. O mundo já te vomitou há muito tempo. Você chega lá, você é ridículo lá no mundo, porque o teu lugar é aqui dentro. Quando o céu põe a eternidade dentro de você, nenhum lugar te completa mais do que o altar. Ele está tentando fugir, e um dia ele vai perseguir quem tem o chamado. E eu concluí aqui, quando ele está indo no caminho para Damasco, a fim de trazer preso quem cumpria o chamado, porque geralmente quem foge do chamado persegue quem vive o chamado. Lá vai ele no caminho para Damasco, e quando ele está indo no caminho para Damasco, o povo que pregava a Jesus, não pregava Jesus salva, cura e liberta, não. Quem pregou isso foi a igreja quadrangular, com o quadrângulo perfeito: Jesus salva, cura, liberta e batiza. Não. Os cristãos do primeiro século, quando iam pregar, eles replicavam a melhor mensagem de Jesus, quando Jesus subiu no alto do monte e gritou: eu sou o caminho, a verdade e a vida. De maneira que eles foram apelidados de a seita do caminho. Agora Paulo pega a carta para perseguir os do caminho, indo para Damasco. No meio do caminho, o caminho apareceu para ele. Não é possível que tu não pegou, eu vou falar de novo. Ele foi perseguir os do caminho, e no meio do caminho, o caminho apareceu para ele. E quando o caminho apareceu para ele, ele caiu. Por que caiu? Porque cair é o primeiro sintoma de quem se encontra no caminho. E por que ele te derruba? Porque Deus nunca vai levantar um homem que ele não tenha derrubado primeiro. Primeiro ele te derruba, e depois a mão dele vem dizendo: olha da onde eu te tirei, para você nunca achar que é a última Coca-Cola do deserto e nem o último biscoito do pacote. Olha da onde eu estou te tirando. Quando ele encontra, o caminho grita: Saulo, Saulo. Finalizo. Por que gritou Saulo, Saulo? Se eu vou conhecer alguém pela primeira vez, eu vou estender minha mão e dizer: muito prazer, Evandro Carvalho, na esperança que você fale seu nome, porque isso é o ato do conhecimento. Eu falo meu nome para você falar o teu. Deus é diferente. Antes de você falar o teu nome, ele já grita o teu nome, para mostrar para você: tu não me conhece, mas eu. Tu não era nem uma placenta no útero da tua mãe, e eu já sabia quem tu era. Eu não sei com quem, mas alguém entrou aqui fugindo do chamado, e o caminho desceu essa noite em Madureira para dizer para alguém: hoje eu te achei, e não tem mais para onde fugir. Eu preciso que você fique de pé comigo. Eu estou falando com jovens aqui, estou falando com adolescentes aqui, que estão numa fuga desenfreada do chamado que Deus te entregou, estão numa fuga desenfreada do plano de Deus na tua vida. E esta noite Deus me trouxe aqui para te dar uma humilde introdução do que Deus tem para você. O que eu tenho para conversar com vocês é o seguinte: Estevão foi um jovem inconformado, que não ficou só com ele esse chamado, ele influenciou uma geração. O que veio depois dele se tornou apóstolo dos gentios. O problema desse século é que os jovens pararam de ser influência para serem influenciáveis.
Mas o Espírito de Deus te trouxe aqui esta noite para dizer a você: eu te plantei como referência no lugar que você está inserido. Não permita que o mundo venha te influenciar, mas que a graça e o poder de Deus que habita em ti venha influenciar o ambiente de onde você vive, de maneira de que quem olhe para você diga: eu não sei de onde ele vem, mas eu sei que eu quero ir para o mesmo caminho que ele está seguindo, porque esse caminho é um caminho de transformação. Deus não te chamou para ser Maria, vai para as outras. Deus não te chamou para ser cópia. Quer dizer que a atriz do TikTok corta o cabelo aqui, você também quer cortar. Dança assim, você também quer dançar. Não, Deus te chamou para ser influência. Influência. Alguém entende essa palavra? Levante a mão, porque Ele te sela essa noite. Levante a sua mão. Eu quero dar a você 30 segundos para você celebrar ao Deus do chamado. O Deus do chamado. Você pode abrir a tua boca e mandar um glória gostoso